dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Nosso Deus é um Deus de pacto, um Deus de promessas. Aquele que prometeu, cumprirá. Bom dia, Isa. Seja bem-vinda. Começar nosso dia. Já vai aí no aviãozinho, manda aí para 3, 4, 5 pessoas. Convide pessoas para estar conosco. Tenho certeza vai ser mais uma manhã abençoada. Bom dia, Marlene. Vamos lá, vamos enviar os aviãozinhos, vamos acordar o povo. Despertar aqueles que dormem. Desperta tu que dormes. O que vocês estão achando de começar a sua manhã dessa maneira? Sentado, aprendendo a Bíblia, já recebendo a palavra, já recebendo uma direção profética, já recebendo um alimento espiritual. Como que isso tem impactado a sua vida? Como que isso tem movido em você? Compartilha comigo aí nos comentários, para a gente poder começar. O quanto isso tem abençoado a sua vida? Quando cada dia aqui, cada palavra, algumas pessoas mandam para mim no direct, outras mandam lá no WhatsApp, falam, mestre, isso tem mudado meu dia, isso tem mudado a minha maneira de enxergar, de viver, tem me ajudado a enfrentar os desafios do dia a dia, tem me ajudado a tomar decisões, tem me ajudado a caminhar de uma maneira mais frequente, me ajudado a manter minha constância, ter fome e sede todos os dias. Amém. E que isso aumente, Isa. Isso aumente na sua vida. Mais sede, mais fome, todos os dias. Na verdade, o que acontece, sabe, gente? A fonte de Deus, ela é inesgotável. Uma pessoa, quando ela se predispõe a conhecer o Senhor, ele é muito maior do que a nossa sede, muito maior do que a nossa fome. O problema não é que nós cheguemos ao final de quem Deus é, da revelação, da presença, da unção. O problema é a nossa fome que acaba. Nunca foi que ele chegasse ao fim, mas sempre foi que a nossa fome, sabe, ela mudasse, né? Ela fosse direcionada para um outro lugar. Então, eu acho muito lindo ver, sabe, algumas vezes eu estou no monte orando e quando eu vejo ali as irmãs do coque, né? As irmãs do coque descendo no monte, chegando no monte, indo para o seu canto, toda com jeitinho delas especial. Então você percebe ali um amor pela presença, um amor pela palavra, sabe, Marlene? Um desejo. Os anos passaram e a fome não apagou. Os anos passaram, mas a fome não cessou. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de avivamento pessoal. Porque muitas vezes nós queremos ver um avivamento numa geografia, numa igreja, numa comunidade, sabe? Em uma família, mas tudo isso começa por uma única pessoa. Né? Você que está vindo aqui, eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua comunidade. Sabe? Um avivamento começa a partir da sua vida. O que Deus vai fazer aqui durante 365 dias, já está fazendo, né? Isso vai crescer, isso vai impactar você e também vai impactar vidas e lugares através de você. Marlene falou assim, Deus tem me ensinado a perseverar na caminhada, amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não tem como ser perseverante sem a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é como o ladrilho, né, que vai compor o caminho por onde queremos passar. Se eu quero caminhar dentro daquilo que é a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus.
Porque eu posso até ouvir a palavra da vida de outras pessoas, mas é muito importante eu ter o meu relacionamento com a palavra de Deus. Porque isso gera intimidade, gente. Isso gera intimidade. Porque senão você vai viver sempre com o diz que me disse. O diz que me disse. Ah, o fulano disse que está escrito na Bíblia. E por que você nunca foi lá na Bíblia ver se isso é verdade? Os crentes de Bereia, lá em Atos fala dos crentes de Bereia, eles não só ouviam, eles consultavam na palavra para saber se aquilo que estava sendo dito era certo, era verdadeiro, estava alinhado. Eu falei com vocês semana passada, vou reforçar. Na passagem de João 12, quando fala de Judas, fala de Maria que quebrou o frasco de nardo precioso, mas fala de Judas que critica a oferta. E ali no texto fala que Judas era ladrão. As pessoas trazem a conotação de ladrão porque ele roubava dinheiro. Ele roubava daquilo que era colocado na bolsa. Agora, presta atenção, a palavra ladrão ali, no original é kleptes. Kleptes vem de quê? Kleptomaníaco, que é uma palavra que hoje é usada para poder falar que é a doença de uma pessoa que rouba. Só que, na verdade, a pessoa é só ladrão. A Bíblia não vai falar de uma doença do roubo. Ela fala de um pecado do roubo. O problema é que o avanço das coisas querem dar nomes tecnológicos, querem dar nomes psicológicos, querem falar que aquilo que a pessoa faz é um distúrbio dela, ela tem uma justificativa para fazer a coisa errada. É como se fosse isso. Só que aí o que fala lá, fala de kleptes. Kleptes é ladrão. Só que o ladrão ali, irmão, é muito mais do que um ladrão que enfia a mão na sua bolsa e rouba sem você ver. É do ratoneiro. O ratoneiro, alguém que carrega um ensino errado. Alguém que distorce um ensino para roubar a sua confiança, para prender a sua confiança com aquilo que ele quer. Então, hoje nós encontramos, e isso desde de centenas de anos, isso já acontece. Pessoas que pegam a Bíblia, pegam a palavra de Deus, elas distorcem a palavra de Deus para usar ela em benefício próprio. Como? Elas não ensinam a verdade, mas elas ensinam isso de forma que possa favorecê-la. Isso é o ladrão. Esse é o ladrão, esse é o kleptos, esse é o ratoneiro. Ele pega algo que é verdadeiro, ele distorce para uso próprio, uso pessoal, para ganho pessoal, roubando e abusando da sua confiança. Verdade, foi o primeiro versículo que recebi junto com a primeira Bíblia que ganhei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso mesmo, Marlene. É a palavra que ilumina o nosso caminho. A palavra que faz o nosso caminho ser um caminho de luz. Vamos lá, vamos começar nosso dia. Tem muita coisa aqui para compartilhar e a gente nunca quer exceder o tempo, né? Esses dias a gente está aproveitando porque tem férias, mas o que acontece? Vamos tentar terminar isso aqui dentro sempre de um tempo, de um mesmo tempo, que assim você tem mais tempo aí para poder aproveitar a sua manhã também. E glória a Deus, vamos lá. O tema de hoje, né, dentro de tudo que a gente tem como texto base para a leitura de hoje, ficou aliança, libertação e governo do Espírito. É do altar para o trono. Nós precisamos entender, Deus é um Deus de pacto, Deus de promessa, Deus de aliança. Então, entender isso é vital para a nossa vida. E o texto ele começa mostrando isso, 2 Crônicas 6, no verso 15. Se tiver com a sua Bíblia aí, né, 365, ou com a Bíblia normal, 2 Crônicas 6, no verso 5, é onde começa a nossa leitura de hoje. E o que fala ali? Fizeste essa promessa com a tua própria boca, e hoje cumpriste com as tuas próprias mãos. O que está falando aqui? É uma oração que Salomão está apresentando o templo de Salomão para Deus. E ele parou para fazer essa oração. E enquanto ele está fazendo essa oração, ele declara isso. Tu fizeste essa promessa com a tua própria boca. E hoje
cumpriste com as tuas próprias mãos. Ou seja, Deus falou, mas Deus também cumpriu. É isso que ele está falando. O que nós aprendemos aqui? A promessa feita a Davi se cumpre na vida de Salomão. Irmão, isso é muito poderoso você entender, que você serve um Deus que é geracional. O Deus que você serve hoje, o Deus que é teu pai, ele não é apenas alguém que vai trabalhar na sua vida, mas é alguém que vai impactar as suas gerações. Tem coisas que Deus está estabelecendo hoje na vida da Marlene, na vida da Isa, na minha vida, na vida de cada pessoa, de cada filho de Deus, mas isso não para em nós, isso não é apenas algo que compete a nós. Deus é um Deus de gerações. O que Deus está começando na sua vida, de repente, na sua família, na sua casa, na linhagem, você é a primeira pessoa a caminhar com Deus. Você é a primeira pessoa a abrir o seu coração para Deus. Você é a primeira pessoa a receber Jesus como Senhor e Salvador. Irmão, você é abençoado, mas você também é responsável, porque você é abençoado por ser a primeira, mas atrás de você, o que Deus começou a construir em você vai impactar diretamente as suas gerações. Sua família, seus filhos e filhas vão ser abençoados através do seu posicionamento diante de Deus. Agora o que acontece? Os seus netos vão ser muito mais abençoados diante daquilo que você está fazendo hoje, por aquilo que você está fazendo hoje. O seu posicionamento em Deus vai repercutir nas suas gerações. Você está abençoando a maneira como você se posiciona, Marlene. Abençoa seus filhos, abençoa seus netos, abençoa seus bisnetos, até a 1000 gerações. Existem 1000 gerações a partir de você que está recebendo uma bênção por aquilo que você está fazendo hoje. Então, quando nós entendemos isso, nós somos conscientes e intencionais naquilo que estamos fazendo, porque Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. Se Ele promete, irmão, pode ficar tranquilo, Ele vela sobre a palavra dEle para fazê-la cumprir. Eu não sei quantas promessas estão sobre a sua vida, mas eu quero que você entenda que todas essas promessas, elas não morreram, elas não caducaram, elas não venceram. Estas promessas têm peso. Essas promessas, elas estão no mundo espiritual. Só que o que acontece? É necessário que você tenha uma atenção e uma intenção, que você possa recordar as promessas que Deus já falou sobre a sua vida e que você traga essas promessas sobre você. Pai, eu ainda creio na tua palavra, eu ainda creio na tua promessa. Eu creio naquilo que o Senhor me falou. Carregue as promessas do Senhor, não carregue suas frustrações, não carregue seus problemas, não carregue seus dilemas. Se abra mão disso, lance isso fora, problemas, dilemas. Pare de carregar estas coisas que somente sugam a sua energia. Carregue a promessa do Senhor. Se carregue todos os dias com a promessa do Senhor. O que está acontecendo aqui todos os dias pela manhã, quando você vem aqui? Você está sendo recordado das promessas que Deus tem para a sua vida. E muito mais a partir de agora. Daqui a pouco você vai entender. Por quê? Porque você está colocando no seu campo de visão, no seu campo de atenção, aquilo que é importante. Você está removendo aquilo que é ócio, aquilo que é uma ocupação desnecessária. Você vai trazer intencionalmente aquilo que realmente, o seu coração precisa abrigar e se alimentar todos os dias, da promessa do Senhor. Amém? Está entendendo? A promessa feita a Davi se cumpre na vida de Salomão. Deus promete em Davi, mas Salomão que recebeu o cumprimento. E pode se cumprir em você, porque Deus é fiel. Deus é fiel. As alianças feitas em qualquer geração. Quando Deus levanta uma pessoa na geração e essa pessoa tem uma aliança com o Senhor, irmão, essa aliança, Deus é responsável com ela. O que acontece? Presta atenção. Uma coisa é uma promessa. E outra coisa é uma aliança. Promessa é uma coisa. Se você estiver anotando, eu acho bom você anotar isso, porque isso vai te enriquecer. Vou te dar outra dica. Se fosse você, comprava um caderno para vir aqui todo dia de manhã e anotar as coisas que você vai aprender. Você vai ver quanta coisa você vai aprender aqui que vai revolucionar a sua vida. Então, uma coisa é promessa e outra coisa é aliança. Qual é a diferença, mestre, entre aliança e promessa? Deus cumpre promessa? Sim. Agora, presta bem atenção. Toda promessa tem uma condição. Toda promessa tem uma condição. Se você ler a promessa que Deus colocou para Davi e ler aqui hoje como que Deus traz essa promessa na vida
de Salomão, você vai perceber que ali existe uma condição. Ei, Salomão, se você e sua descendência for fiel diante de mim, não me trocar por outros deuses, eu vou estabelecer um trono eterno, como eu disse a Davi. Se vocês não vacilarem comigo, eu vou manter vocês sempre no trono. Então, anda direito diante de mim. É isso que Deus estava falando. Só que o que acontece? Ele falou, mas eu tenho uma aliança com Davi. Ele sempre fazia menção à aliança que ele tinha com Davi. Por quê? Promessa é condicional. Escreve isso. Toda promessa é condicional. O que é condicional? Existe uma condição. A condição é o se. Se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Toda promessa tem uma condição. Crê e serás salvo tu e tua casa. Condição. Percebe a diferença? E a aliança? Quando Deus faz uma aliança, irmão, ele remove a condição. Quando Deus faz uma aliança, ele remove a condição. Escreve isso. O que é remover a condição? Ele assume que ele vai fazer, independente do que você faça. Se você pisar na bola, eu vou fazer assim mesmo. Por isso, no casamento, nós temos uma aliança. A aliança no casamento, ela representa não uma condição. Se você for fiel a mim, eu vou ser fiel a você. Não. Isso não é uma aliança. A aliança joga fora toda a condição e estabelece a responsabilidade entre as partes. Independente do que o outro faça, eu vou fazer. Independente de quem você possa se tornar na nossa caminhada juntos, eu vou fazer. Porque não é mais uma questão sua, é uma questão minha. É isso que Deus faz. Quando Deus estabelece uma aliança, com Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus estabelece a aliança ali, o que ele estava falando para Abraão? Abraão, eu vou cumprir na sua vida que você será pai de multidões, independente do que você faça a partir de agora. Eu removi a condição e coloquei uma aliança. Uma aliança tem mais peso do que uma promessa. Amém? Então, o que nós vamos entender aqui? E uma pergunta para você. Você acredita que a aliança que seus antepassados fizeram com Deus ainda opera? Você vem de uma linhagem de pessoas que conhecem a Deus, que servem a Deus, ou você é a primeira pessoa? Porque se você vem de uma linhagem, que nem na minha família, na minha linhagem, a minha mãe foi a primeira. Então, minha mãe tem um pacto com Deus, minha mãe tem uma aliança com Deus. Minha mãe, ela, desde que eu me entendo por gente, que ela começou a caminhar nos caminhos do Senhor, minha mãe, ela manteve-se firme na presença do Senhor, constante na presença do Senhor, e é uma mulher de Deus até hoje. E ela tem promessas de Deus que pesam sobre a vida dela, mas também que pesam sobre a vida dos seus filhos, promessas que ela já viu se cumprir na vida dos seus filhos, mas promessas que ainda vão se cumprir na vida dos seus filhos, mas também na vida dos seus netos, porque hoje ela já tem netos. Então, ela está hoje não só desfrutando de algo pessoal, mas ela também vê isso nas suas gerações. Isso é glorioso, irmão, que você viva para ver isso. Que você viva para ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos teus filhos, sabe? Serem abençoados pelo seu posicionamento no Senhor hoje. Amém? Agora, uma coisa para você pensar. Veja bem, o que Deus promete em uma geração, Ele pode cumprir em outra. Porque o que Deus começa na sua vida não termina em você. É isso que é importante você entender. O que você está fazendo hoje toca gerações. Toca gerações que vão sair de dentro de você. Estão totalmente conectadas em você. Haverá um peso de bênção, de promessa, de aliança sobre a vida das suas gerações. Então, a maneira que você caminha hoje é uma maneira que vai aumentar o nível da glória, da bênção, da presença, da unção na vida das suas gerações. Amém, irmão? Está comigo? 2 Crônicas 7, no verso 1. Vocês reagem aí, pelo amor de Deus. Eu estou aqui falando com você que a sua geração vai ser abençoada, você fica aí quieto. Boca de lata, dedo travado, vai aí nesse comentário, solta um fogo, solta um coração. O que você manda para cima determina o que vai vir para baixo, entendeu? Tudo que você manda para cima, Marlene,
sabe? A glória que você manda para cima, o aleluia, sabe, Isa? Isso determina o que desce sobre a sua vida. 2 Crônicas 7, no verso 1. Isso aí, vão acordar, gente. Deixa eu aqui sozinho, não, que eu acho que vocês estão dormindo aí com o telefone, assim, ó, põe o telefone assim para me ouvir, coloca o telefone na testa. Anota mesmo, Marlene, então vamos lá. 2 Crônicas 7:1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu. A presença gloriosa do Senhor encheu todo o templo. Ele terminou de orar. Imagina isso. Ele estava orando, Deus abençoa, toma, essa casa é tua. Minha casa, essa casa, nossa casa. Aí ele está lá dedicando o tempo. O que acontece quando ele está dedicando o tempo? O fogo de Deus desce. A presença de Deus enche o tabernáculo. Você quer ver um pouco, entender um pouco o que é isso? Vai lá nos stories mais tarde que eu vou deixar umas imagens lá para você ter uma percepção do que foi isso. O que nós vamos entender aqui? Veja bem, o que é pedido com fé, Deus responde visivelmente. A oração é a sintonia que conecta o céu e a terra para a manifestação. Irmão, não existe tempo perdido na oração. Quando você está construindo, sabe, através de uma vida de oração, você está estabelecendo uma conexão entre terra e céu. Você está usando a sua Wi-Fi. É bom que você use. Então, sabe por quê? Orar sem fé, irmão, é perder tempo. Quando você ora sem ter fé, é perder tempo. Não é ficar ali falando ao vento. É você chegar ali e ter no seu coração a fé que Deus te ouve. A certeza, você tem que ter a certeza que você está falando, mas o Deus que criou todo o universo, que é seu Pai, está te ouvindo. E porque Ele está te ouvindo, ei, fique em paz, Ele vai te responder. Presta bem atenção, nós vivemos em uma era tecnológica. Na nossa era, hoje, a pessoa, ela abre o aplicativo, ela clica lá e ela chama o Uber, por exemplo. Ela aperta um botão e ela acredita que um carro vai parar na frente dela daqui a poucos minutos para levar ela para o destino dela. E ela faz essa ação e ela fica tranquila, porque ela fala assim, daqui a pouco o meu Uber chega e ele vai me levar para onde eu tenho que ir. Porém, qual que é o problema? As pessoas hoje, elas dizem que oram, mas o que acontece, ela não tem essa mesma confiança. Ela acredita mais num aplicativo que vai trazer um carro para levar ela para o destino dela do que na própria oração. Ou seja, ela faz a oração como uma pessoa religiosa e não como uma pessoa cheia de fé. Então, o que é que nós vemos aqui nesse texto de Salomão? O que é pedido com fé, Deus responde visivelmente. Vivemos em uma geração imediatista, isso mesmo, Isa. O que é pedido com fé, Deus responde visivelmente. Deus pode responder a minha oração aqui agora? Pode. Só que o que acontece? Eu posso ter respostas de orações agora, que eu estou fazendo agora, mas eu também posso ter respostas de orações que estão sendo preparadas, entendeu? O que conta, irmão, não é o tempo que a sua resposta vai chegar, é se quando a sua resposta chegar, você vai estar ali ainda fiel na presença do Senhor, ou se a ausência de resposta no tempo que você pediu te tira da presença de Deus. Porque, presta atenção, uma pergunta para você sair daqui com ela hoje, né? Quando Deus trouxer respostas às suas orações, isso te leva para qual lugar? Porque se Deus responde a sua oração e você sai da presença dele, você se perde, você ama mais a bênção que ele te dá do que ele, como o próprio abençoador, tem alguma coisa errada. Deus responde? Deus responde. O problema é o que acontece depois que ele responde a sua oração. Se a sua oração te torna uma pessoa mais convicta, mais cheia de fé, que vai desenvolver uma caminhada mais autêntica, verdadeira, legítima na presença dele, ou se a resposta dele te tira do lugar da presença dele. Porque tem pessoas que oram pedindo uma porta de emprego, a porta de emprego chega, ela some, ela para de cultuar, ela para de participar, ela se isola, aí você vai conversar com ela, ela fala assim, não, é porque eu recebi um trabalho, eu tenho que trabalhar. E ela esquece a Deus. Outras pessoas oram por relacionamento, aí quando chega o relacionamento, ela abandona tudo. Antes do relacionamento ela era ativa, ela servia, ela ministrava, ela buscava a Deus, ela era intensa, cheia de fogo, mas quando chega o relacionamento ela apaga, ela vira, sabe, uma cana quebrada, um pavio que fumega. Mas por quê? Porque ela não entendeu, ela não compreendeu que
o abençoador é maior do que a bênção. Ela amou mais a bênção. E quando você ama mais a bênção do que o abençoador, você estabelece no seu coração um bezerro de ouro. Cuidado que a bênção que Deus coloque na sua vida, a resposta da oração que Deus coloque na sua vida, não se torne um bezerro de ouro, um ídolo no seu coração. E esse é o tempo que Deus está removendo todo ídolo no seu coração. Quem está entronizado no seu coração? Se pergunte sobre isso. A oração tem que ser um vínculo de intimidade e confiança em Deus, sim. Porque quem ora pela necessidade, irmão, nunca vai parar de orar, pode ficar em paz. Eu só oro quando eu estou precisando de alguma coisa. Pois é, então prepara. Você vai precisar de coisa todos os dias. Por quê? Porque a oração, né, é a necessidade que pavimenta o caminho que te leva para o quarto de oração. Se você só ora quando tem dificuldade, parabéns, você vai ter dificuldade todo dia, porque a sua dificuldade te aproxima de Deus. Agora, quer vencer isso, quer romper isso, ore porque quer intimidade. Busque a Deus porque você quer intimidade. É na intimidade que o relacionamento é desenvolvido. E o que acontece? Ali você para de buscar pela sua necessidade, pela sua dificuldade e desenvolve intimidade. A necessidade sai. Como que se amadurece? É quando Deus trouxer respostas, você permanece. O maior exemplo que eu vejo disso, eu acho tremendo esse exemplo, é o exemplo de Zacarias. Zacarias, ele ministrava diante da presença do Senhor. Depois você lê Lucas capítulo 1 e Lucas capítulo 2. Zacarias ministrava diante da presença do Senhor. Um dia ele entra no seu horário de servir, porque tinha os turnos, não é uma coisa bagunçada, tinha os turnos. E ele entra para servir. Quando ele estava servindo diante do altar do Senhor, oferecendo incenso, sabe o que acontece? Um anjo aparece. Quem está ali? Um anjo. Aí quando o anjo aparece, ele fala, uau. Aí o anjo começa a conversar com ele. Ele falou uau 2 vezes. Se fosse mineiro, ele falava uai. Aí ele falou uau 2 vezes. Aí o anjo fala assim, ei Zacarias, eu vim responder a promessa. Eu vim responder a sua oração. Aí ele falou, qual? Qual oração você veio responder hoje? Ele falou, qual? Aquela dos meninos que você pediu para Deus. Ele falou, você está de brincadeira. Ele falou, não, tá sim, porque passou muito tempo. Essa oração já tem muito tempo que eu fiz ela. Tá rindo, né, Isa? Já tem muito tempo que eu fiz essa oração. A minha mulher, ela já está avançada em dias. Ele não quis chamar ela de velha. Ele falou, ela já está avançada em dias. Você chegou muito tarde para responder essa oração. Ele falou, cala a boca. Deus mandou responder essa oração agora. Você vai ser pai. Sua mulher vai gerar e ele vai chamar João Batista. Ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Salvador. Aí ele, uau, 3 vezes. Aí sabe o que acontece? Ele começou a tentar negociar com o anjo, mostrar para o anjo que ele trouxe a resposta certa, mas no tempo errado. Aí o anjo falou, você vai ficar mudo. A partir de agora você não fala mais nada, porque suas palavras podem danificar aquilo que Deus quer fazer. Irmão, quando a promessa está nascendo, você tem que ficar calado. Fica calado, caladinho. Porque Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de promessa. O homem estava ali servindo. Ele fez uma oração, o tempo passou, mas ele não parou de servir. A oração não foi respondida no tempo que ele queria, mas foi no tempo certo. Tem coisas que ainda não chegaram na sua vida, mas fique em paz. Deus ouviu sua oração, mas de repente ainda não é o tempo certo dessa resposta. Ainda não é o momento certo. Não é que a bênção não esteja pronta, é que você não está pronto ainda para receber aquilo que Deus quer colocar na sua vida. Porque de repente você ainda não tem estrutura espiritual, emocional para lidar com aquilo. Então, o que adianta é como dar um carro para o meu filho de 5 anos. Ele pode contar para todo mundo que já tem um carro, mas ele não vai poder dirigir o carro, usufruir do carro, enquanto ele não tiver idade. Ou melhor, maturidade. Então, muitas vezes é isso que está pegando. Então, fica firme, continua orando. O que nós vamos entender aqui, irmão? Onde a oração sobe com fé, o fogo de Deus desce com glória. Irmão, primeira coisa que você tem que verificar todo dia antes de orar é se você tem fé. Para você chamar o Uber, para você mandar uma mensagem no WhatsApp, para você conectar aqui, para assistir essa live todo dia de manhã, o que precisa acontecer? Você tem que ter sinal de Wi-Fi ou plano de dados. Então, a primeira coisa que você faz antes de abrir aqui para entrar nessa live é ver, deixa eu ver, o sinal está legal. Então, eu posso assistir a live. Primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a orar é o quê? Deixa eu ver se eu tenho fé.
Porque quem ora sem ter fé, irmão, é perda de tempo. Verdadeira verdade, guardando e crendo que vai chegar. O tempo certo é isso. Só que o quê? A ausência da minha resposta não pode me tirar da presença do Senhor. Porque senão isso mostra que você é um filho mimado, não um filho verdadeiro. Ah, você não vai me dar, não, pai? Então vou brigar com você, vou embora. Tadinho, vai apanhar tanto. 2 Crônicas 7, no verso 5, fala assim: os sacerdotes tomaram seus lugares, os levitas cantavam, o seu amor dura para sempre. O que mostra nessa passagem? Estrutura e adoração combinadas abrem espaço para a glória se manifestar, para o cântico divino ecoar. Havia uma estrutura de culto, irmão, e nessa estrutura a adoração ela também estava presente, abrindo espaço para que a glória pudesse se manifestar. Eles estavam cantando em uníssono. Era um grupo, mas havia como que uma única voz, havia uma harmonia nas pessoas que ministravam o culto. Eles não estavam ali como indivíduos, mas é como se fosse um único corpo liberando um único som. E esse som que estava sendo liberado aqui na terra era como o som que estava sendo liberado 24 horas por dia, 7 dias por semana, sabe? Incessante diante do trono de Deus. Então, aquele som foi construindo uma atmosfera aqui na terra para que a presença de Deus pudesse vir e pudesse encher aquela casa que estava sendo apresentada, dedicada a Ele. Uma pergunta para você: você honra a organização e adora com reverência? Ou você, do jeito que tiver, dá para ser? Vai avacalhado mesmo, sabe? Como eu disse ontem, eu estava cansado, mas Deus recebe qualquer coisa. Será? Será que o Deus que é tão excelente, quando você vê os detalhes, uma construção de um tabernáculo no deserto ou de um templo de Salomão, você acha que Deus realmente é o Deus que recebe qualquer coisa? O que eu dou a Deus não fala de mim, mas fala da revelação que eu tenho dele. Irmão, uma oferta é algo tão poderoso. Anota isso, você que está anotando, porque algumas pessoas fecham o coração no momento da oferta, só que a oferta fala da revelação que você carrega de Deus. A sua oferta fala da revelação que você carrega de Deus. Não está falando da sua dificuldade, da sua escassez, está falando da revelação que você tem de Deus. A palavra fala, Jesus ele ficou na ponta do gasofilácio e as pessoas estavam vindo ofertar. Tinham pessoas que vinham e ofertavam grandes quantias, mas veio uma senhora, uma velha senhora, e ela deu tudo. Jesus olha para tudo aquilo que estava acontecendo, irmão, quantidade por quantidade, outras pessoas deram mais. Mas aquela mulher, ela deu algo que Jesus foi tocado. Por quê? Jesus falou assim, ela fez mais que todos. Por quê? Porque ela deu tudo. O que é isso? O que ela fez? A entrega dela era carregada da revelação que ela tinha do Senhor. Quando Maria pega o vaso do nardo precioso e quebra os pés de Jesus e unge Jesus, o que ela estava estabelecendo ali? Ela estava mostrando, não é que ela estava ostentando, não é que ela era gastadeira, não, ela estava revelando o que ela carregava de revelação sobre Jesus. A revelação que ela tinha sobre Jesus era demonstrada na oferta que ela estava fazendo, não nas palavras que ela dizia. Por quê? Se você tem palavras, mas não tem atitude, a sua adoração é vazia. Escreve isso. Palavras sem atitude gera adoração vazia. É um saco cheio de vento. É uma nuvem que não carrega a chuva. Então, a estrutura combinada, ela abre espaço para a glória se manifestar. Num chão ordenado, a adoração sobe e a glória desce. Quando há harmonia, irmão, quando há harmonia, porque nós somos um corpo, Cristo é um corpo e muitos membros, Ele é o cabeça, o corpo que eu e você fazemos parte é único, não depende da placa, o corpo de Cristo é um só. É maior do que uma placa, é maior do que o CEP onde você mora, onde você congrega.
Segunda Crônicas 7, verso 8. Durante os 7 dias celebraram a festa das cabanas. Irmão, isso aqui é um tempo profético. Estava acontecendo isso aqui. O templo de Salomão, ele foi consagrado ao Senhor no tempo da festa das cabanas. O que é a festa das cabanas? A festa das cabanas é a terceira festa dentro do calendário de Deus. A primeira festa no calendário de Deus é a festa da Páscoa. A segunda festa no calendário de Deus é a festa do Pentecostes. A terceira festa no calendário de Deus é a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Estou ficando todo arrupiado aqui. Porque isso é muito louco, irmão. O que acontece na festa dos tabernáculos? Tabernáculos fala de tabercunalizar. O que é tabercunalizar? É quando o Verbo se fez carne e habita entre nós. É quando o Deus invisível assumiu uma forma visível. É quando Deus vem e enche a casa. Está comigo? Você está entendendo? O que era a festa de tabernáculos? Quando justamente, porque veja bem, não foi apenas uma dedicação aleatória, ela foi sincronizada no tempo de Deus. Então, quando Salomão olhou para o calendário bíblico e ele sincronizou o tempo de consagrar o templo junto com o calendário de Deus, sabe o que acontece? O próprio Deus veio e encheu casa. Ele estranhei. Ele encheu a casa, ele veio e se fez presente, ele desceu da nuvem, ele saiu do trono de glória e pisou naquele lugar. E o que acontece? Veja bem, o que isso aqui vai falar para mim e para você? Revelação espiritual é qual? A festa profética, ela anuncia a habitação divina. O templo físico aponta para o nosso tabernáculo interno. Lá era um templo que estava sendo construído e apresentado para Deus. Quando isso aconteceu, principalmente dentro do tempo bíblico, sabe o que aconteceu? Deus veio receber. Era um presente para ele, ele falou, vou lá receber. E ele veio e encheu a casa. Se você ler o texto, o que vai falar lá? Falar que a presença encheu a casa de tal forma que ninguém conseguia ficar de pé. Antes de Deus entrar, havia uma música que estava sendo liberada de forma única, como se fosse um só. Mas depois disso, sabe o que aconteceu? Deus desceu. Deus desceu naquele lugar, irmão. Irmão, quando Deus desce no lugar, ninguém fica de pé. E eu oro para que nós possamos viver isso. Eu oro para que a minha geração viva isso. Eu oro para que a geração dos meus filhos viva isso de maneira muito mais intensa. Sabe? Visitações divinas. Sabe? Que Deus ele possa encher os lugares onde realmente ele está sendo adorado, que Deus possa encher os lugares que realmente estão sendo edificados para ele. Agora, presta bem atenção, porque de repente você fica só atrelado lá no prédio que você congrega, junto com na igreja, na comunidade. Isso também fala de mim, de você. Isso também fala da nossa vida. Porque, hoje ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele pode se manifestar lá no prédio da igreja? Pode. Mas muito mais, irmão, muito mais ele pode se manifestar na sua vida, na minha casa, na sua casa. Porque se nós ordenamos o micro, vamos pensar no micro, porque pensar no macro é muito extenso, porque de repente você não consegue controlar o macro, mas você pode começar no seu laboratório chamado casa a desenvolver essa estrutura de organização, um ambiente de adoração, onde você prepara esse ambiente. E você começa a trazer ali, dia após dia, sabe, um alinhamento perfeito desse ambiente, gerando uma conexão da terra com o céu. E dedicando esse lugar, dedique a sua casa para o Senhor. Irmão, isso é poderoso demais, sabe por quê? Você já ouviu falar da palavra embaixada? O que é a embaixada? É um pedaço de uma nação que é estabelecida em outra nação. Um pedaço de uma nação que é estabelecida em outra nação. O que acontece? Aquela nação ela pode ter uma cultura totalmente atípica. Presta bem atenção. Uma embaixada da China no Brasil. O que é uma embaixada da China no Brasil? Tem uma cultura da China dentro de um pedaço menor dentro do Brasil. Você anda em volta, é Brasil, mas quando você entra e pisa dentro da embaixada o que tem lá dentro? Tem a cultura da China. E na cultura da China, sabe o que acontece?
A comida é diferente, a maneira de falar é diferente, a maneira de se comportar é diferente, a maneira de adorar é diferente. Aí sabe o que acontece ali? É como se é Brasil, mas tem um espaço pequenininho, e tudo lá é diferente. Da porta para dentro, quando você pisa, você fala assim, parece que é Brasil, mas parece que aqui dentro não é. Aqui fora é Brasil, mas aqui dentro não é. Por que você precisa entender isso? No espaço chamado sua casa, esse lugar, se você tem casa, coloca nos comentários, casa. Coloca aí. Fiz a leitura antes da abertura da live, e é muito bom ter um entendimento alargado através da revelação da palavra. Amém. E o intuito é justamente esse, sabe? Porque ler sem entender é comer sem mastigar, irmão. Se você lê e não entende, você comeu, mas não mastigou. Casa, escreve aí casa. Pra você poder entender o que estava acontecendo aqui. A palavra de Deus, ela fala que nós somos, quando somos salvos, somos transladados do reino das trevas para o reino do Filho, o reino da luz. Somos transladados, somos inseridos, somos transportados. Agora, o que acontece no caminho para o trabalho, a Rose está? Então, presta atenção, Rose. No espaço da sua casa, no espaço do seu escritório, da sua empresa, quando você começa a construir isso, sabe, Marlene, de forma intencional, você entende? A minha casa é uma embaixada do reino dos céus. A minha casa é um lugar onde Deus habita. Sabe o que você vai fazer nesse lugar? A pessoa da porta para fora da sua casa, ela tem uma experiência. Mas quando ela entra na sua casa, ela fica assim. O que tem aqui? O que acontece aqui? Aí você vai falar, por quê? Porque para você isso já é normal, entendeu, abençoado? Só que quem chega nesse ambiente, que é a sua casa, vai falar, não, tem alguma coisa diferente aqui. É diferente. A atmosfera é diferente. A presença é diferente. Eu lembro quando a gente estava construindo aqui em casa, eu trouxe o eletricista, era um pastor amigo, pastor Maurício. De repente ele vai até ver a live aí. Eu lembro quando ele estava aqui. Aí eu trabalho em casa, minha esposa, ela estava em casa nesses dias. E ele ficou aqui umas 2 semanas mexendo na rede elétrica. Ficou umas 3 semanas. Mas na segunda semana ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele falou assim, eu estou admirado. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, eu não vejo você brigando com a sua esposa, nem ela brigando com você. Vocês conversam numa boa. Do jeito que a gente sempre viu vocês se tratando na igreja. É da mesma forma aqui. Tem paz na sua casa. Tem alegria na sua casa. Falou, vocês são de verdade. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Mas por que ele viu isso? É porque ele pisou no ambiente da minha casa. Ele veio no ambiente da minha casa. Ele viu que aquilo que a gente carrega lá fora, onde as pessoas veem, aqui dentro ainda é de verdade. Que a gente não usa máscara. Que eu e minha esposa, nós não usamos uma fantasia de parecer um casal que se ama, que se respeita, que caminha junto. Que nós temos uma aliança, que nós somos de verdade, que os nossos filhos também são de verdade. Eu fiquei muito feliz por isso. Aí, depois veio o pintor, foi a mesma coisa. Depois veio o gesseiro, foi a mesma coisa. Porque é dentro da sua casa que as pessoas vão descobrir se você é de verdade ou se você é de mentira. Na igreja é fácil, né, irmão? Na frente, né, dos irmãos é mais fácil. Só que quando você é chamado a estar em um lugar, em contato com pessoas fora do ambiente de culto, sabe, Rose? É ali que a sua máscara vai ser revelada ou sua verdade. Então é sobre isso. Trabalho em casa e atendo clientes. Algumas pessoas dizem sobre aqui ser um lugar de paz. E isso é lindo, irmão. É porque o que você está edificando na sua casa, nesse ambiente, é algo poderoso, é algo real.
É algo real. 2 Crônicas 8, no verso 1. 2 Crônicas 8, no verso 1. Fala assim: levou 20 anos para construir o templo e o palácio real. Salomão, ele recebe das mãos de Davi o projeto. Ele tinha que construir, edificar um templo para Deus e uma casa, um palácio para ele. Então ele tinha 2 obras para fazer. E foi uma obra faraônica, digamos assim. Só que quanto tempo levou para fazer essa obra, irmão? 20 anos. Salomão, com toda a riqueza que ele tinha, com todos os homens que ele tinha, mas o projeto era suntuoso, era um projeto belíssimo, arquitetônico, era um projeto para fazer parar qualquer pessoa que passasse naquele lugar. Então, o que acontece? Gastou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio que ele iria morar. Assim como Salomão edificou o sagrado e governou na terra, cada discípulo é chamado tanto para edificar o reino, quanto para governar na sua esfera. Edifique o reino, irmão. Edifique o reino na sua casa, na sua vida, na sua família. Não importa quanto tempo demore. É isso que você tem que pegar aqui. Sabe, Rose? Eu declaro que o local que eu estiver é de paz, sim. Porque você é um termostato. Você entra e estabelece. Você entra, quando você abrir a sua boca, a vida que está em você, solta nesse ambiente. Não o contrário, você não entra no ambiente para ficar recebendo o que ele tem ali. Você entra, faz a leitura, fala: espírito de opressão está aqui, eu quebro. Espírito de angústia está aqui, eu quebro. Espírito de escassez está aqui, eu quebro. Espírito de doença está aqui, eu quebro. Tem gente que vai levar a pessoa no hospital, presta bem atenção, tem gente que está tudo bem com ela, ela leva alguém no hospital, enquanto ela está na fila do hospital esperando a pessoa que ela levou para ser atendida, ela começa a passar mal. Aí ela fala: que bom que eu estou passando mal, que eu estou no hospital. Não, infeliz, presta atenção, você está passando mal, não é que bom, é porque você chegou naquele lugar e começou a receber da influência do peso espiritual que está naquele lugar. Você começou a entrar em alinhamento com a influência espiritual que pesa naquele lugar. O seu papel é, quando chegar ali, quebrar aquela influência e liberar a vida. Aí tem pessoas que podem estar até na fila de espera ali para ser atendido, vai ser curado, vai levantar, vai embora. Fala: fulano, peraí que é a sua vez. Fala: não preciso mais, estou bem. Estou bem, fui curado. Ah, mas como é que aconteceu? Eu falei: não sei, eu estava aqui, eu vi que a moça ali chegou, depois que a moça chegou, aquela mulher chegou, não sei o que ele fez, não. Eu sei que depois que ele chegou, eu melhorei, eu estou indo embora. Pode dar minha senha para outra pessoa. Amém? Pessoa, que doideira, irmão. 20 anos, irmão. Então presta atenção, porque de repente você está com pressa de Deus fazer na sua vida. Abandona a pressa. Pensa assim, que isso seja bem feito, que isso seja feito da forma correta, que a minha vida seja edificada. Sendo edificado. O que é ser edificado, irmão? É não fazer com pressa. Quem faz com pressa é porque está atrasado. Agora, se você entende e está na construção, tenha misericórdia de si mesmo. Porque de repente você está querendo colher resultado, porque você vive de comparação com a vida de outra pessoa que já está correndo há muito mais tempo que você, que está caminhando na presença do Senhor há muito mais tempo que você. Eu fico vendo, por exemplo, 2 tipos de pessoas. Elas falam assim: eu não sou bom, eu não sou qualificado, eu não sei nada. Fala: tudo bem. Hoje, você pode ter essas características hoje. Se você vai começar a caminhar no Senhor, se você vai começar a buscar o Senhor, se você vai começar a se capacitar, você está se capacitando. O que você está vindo fazer aqui todo dia de manhã? Outro dia eu perguntei, eu falei aqui, acho que foi a Rosa que falou: isso aqui para mim é igual um seminário. Pode ter 2 horas de aula todo dia. Só que o que acontece? Quando você vem aqui, você está se capacitando, você está aprendendo a palavra de Deus. Isso está entrando dentro da sua vida, irmão, isso dá um ROI, isso dá um retorno sobre o investimento de tempo que você coloca aqui, gigantesco. E isso acompanha a sua vida. Sabe, vai passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos. Se você estiver vivo ainda, palavras que estão sendo faladas aqui todos os dias pela manhã ainda vão repercutir dentro de você. Entenda isso. Gaste a sua vida com aquilo que dá retorno, com aquilo que impacta o seu destino. Então, o que acontece? Onde eu estava? Precisamos, sabe, ter consciência daquilo que estamos construindo.
Precisamos ter consciência daquilo. Salomão gastou 20 anos para fazer uma obra física. A obra foi impactante, foi transformadora. Porém, gastou 20 anos. Então, para de ser apressadinho. Tem que acontecer assim, tem que ser assim. Vai com calma. Eu quero ser consagrado, eu quero ser consagrada, pastor, a evangelista, a apóstolo, profeta, a mestre. Ei, cuida do secreto, cuida do altar, a coisa acontece. Porque quando acontece aqui fora é reconhecimento de algo que já foi feito dentro de você. Né? O meu pastor, ele fala, só vai ser quem já é. Então, eu quero ser consagrado a pastor, pastor, eu quero ser levantado como um ministro do Senhor, só vai ser quem já é. Aquilo que você está edificando no seu secreto, irmão, é impossível edificar uma cidade e esconder ela. Uma cidade edificada não é escondida, ela é colocada sob o luminar. E eu declaro que toda edificação que Deus está fazendo na sua vida, você não ficará escondido, você não ficará no lugar da invisibilidade. Deus, no tempo certo, colocará você no lugar da evidência. No lugar onde as pessoas vão ver, onde as pessoas vão te ouvir, onde as pessoas vão falar, eu sinto paz sobre a sua vida, eu recebo segurança de Deus quando você fala. Vai acontecer, só cuida da edificação. 20 anos edificando, foi o que Salomão gastou, e você está com pressa. Volta para a terra. O que isso aqui fala, irmão? Você equilibra a construção espiritual com liderança prática? Você constrói com clareza? Edificar para Deus e liderar com propósito andam juntos. Mas eu não estou liderando ninguém, você lidera a sua vida. Você é o líder da sua vida. Para de terceirizar aquilo que Deus te chamou a fazer. Lidere a sua vida. Eu já tenho um líder, tudo bem, continue caminhando com o seu líder, mas aprenda a liderar suas finanças, aprenda a liderar seus pensamentos, aprenda a liderar seus sentimentos, aprenda a liderar sua casa, aprenda a liderar você mesmo. Romanos 7, no verso 15. A carne, um conflito interno, né? Olha o que Paulo escreve. Não entendo a mim mesmo. O que ele vai falar aqui? Que ele era escravo do pecado. Quem me livrará do corpo do pecado? Porque ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que existe em mim acaba acontecendo. A luta entre o espírito e a carne. A luta incessante. Só que o que acontece, qual é a revelação que ele traz aqui? Paulo revela que o maior problema nunca foi a lei. Porque as pessoas olham para a lei e falam, a lei é má, a lei é ruim. Não, a lei não é má, a lei não é ruim. A lei é espiritual. Aí Paulo continua, ele fala do quê? A carne que habita em nós. É essa carne, irmão. O crente carnal é a carne que nos torna, não é ser humano, é a carne que nos torna, sabe? Pessoas que vão viver debaixo desse conflito querendo o pecado. Porque, veja bem, se você é uma pessoa que mesmo depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, ainda tem prazer em viver uma vida de pecado, é porque você não converteu verdadeiramente. Porque na conversão você muda a sua alimentação. O pecado é como um alimento na vida de uma pessoa. A pessoa que converteu, mas continua vivendo na prática do pecado, é porque ela até converte, mas ela não mudou a sua alimentação. A carne que se alimenta do pecado. A minha carne, a sua carne, quando nós somos carnais, nós vamos nos alimentar e viver uma vida de pecado. Isso é uma questão de natureza. A natureza da pessoa não mudou. Não é uma questão somente de comportamento. O comportamento é seu próprio esforço de mudar algo. Agora, quando nós falamos de natureza, isso vai além. É DNA, irmão. É quando o seu DNA é trocado. O seu DNA de pecador sai e um DNA divino é estabelecido em você. Você é um ser espiritual. Você é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Está comigo? Paulo revela que o maior problema não é a lei, é a carne. O conflito interno ele é real. Até que quando? Quando que isso cessa? Quando Jesus habita em nós. A pergunta, você reconhece essa luta e se posiciona no poder de Cristo para vencê-la? A carne luta, mas o Espírito habita.
A carne luta para ficar, irmão. Ela quer permanecer. Só que quando Cristo vem, deixa ele preencher tudo. Deixa ele ser tudo em todos. Que ele nos encha, que a presença dele possa crescer. Então, o que acontece? Nesse crescimento da presença, menos espaço para a carne. A carne que militava, ela vai parar de militar, porque sua natureza está sendo trocada, está sendo substituída. Romanos 8, no verso 1, olha o que fala. Já não há nenhuma condenação em Cristo. Não há condenação. As pessoas hoje são muito travadas porque elas vivem debaixo de um peso de culpa e de condenação. Olha o que você fez, olha quem você era, para com isso, sabe? Culpa e condenação. Só que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do Espírito que dá vida está em nós. Né? Paulo traz essa revelação tão grandiosa para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo você não está mais sob a condenação, porque em Cristo somos governados pelo Espírito. A mente de Cristo produz vida e paz, a mente da carne produz morte. Então, o que é que você precisa entender aqui nessa manhã, irmão? Que quando você é salvo, a salvação é pela graça. Você não paga pela salvação, você recebe ela pela graça. Mas a transformação de vida que você vai viver, ela é intencional. Então, presta atenção. E a transformação, ela não acontece por acidente. Ela acontece quando você realmente se compromete, você entende, você começa a buscar uma transformação. Quando você vem aqui todas as manhãs e participa aqui comigo, está aqui comigo, o que você está fazendo? Você está falando, Deus, eu quero entender a tua palavra. Eu quero mudar a minha maneira de pensar. Eu quero entender como o Senhor pensa, como o Senhor vê as coisas, porque a partir daí a minha mente é transformada. E a partir da transformação da minha mente, eu vou viver uma nova realidade. O problema é que as pessoas querem parecer e não ser. Eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus, eu sou feito imagem e semelhança do Senhor. Eu não aparento apenas. Não é uma questão de aparência, de aparentar. Não é uma questão da maneira como você se veste, é uma questão de quem você é e daquilo que você carrega dentro de si. Você está entendendo? A sua mente liberta ou aprisiona. A maneira como você pensa. É hora de você começar a questionar a maneira como você pensa as coisas. Não, mas isso está certo. Quem falou que está certo? Quem falou que a maneira que você pensa e vê as coisas é a maneira certa? Se permita ser quebrado na maneira de ver as coisas como você vê. Se permita que o Espírito Santo nesses dias ele possa quebrar a maneira como você vê coisas. Há muitos anos estão arraigadas, só que de maneira errada. Paulo fala em Coríntios das fortalezas da nossa mente. Nós vamos chegar lá. Mas nas fortalezas da mente, o que acontece? Existem edificações que foram construídas através de mentiras dentro do nosso modelo de pensar. E essas edificações é chamada de fortaleza. Então, presta atenção, todas as vezes que alguém vem e apresenta uma verdade diante de você, tem os argumentos. Quem são os argumentos? Amém, Marlene? Deus te abençoe. Quem são os argumentos? São como soldados da mentira que você carrega. Então, quando eu apresento uma verdade, o argumento vem e ele te pega e ele te leva preso para dentro da sua fortaleza mental e coloca você cativo dentro dessa fortaleza que tem dentro da sua mente, para que você não consiga ouvir, ter acesso e entender a verdade que está aparecendo, porque a verdade destrói a mentira. Então, questione, irmão, permita ser questionado na sua crença, nas suas crenças, naquilo que você crê, porque de repente você crê, mas crê errado. Crer errado, meu irmão, é melhor que não creia. Porque ter uma fé errada não vai te resultar em nada. Mas muitas vezes numa vida ruim. Tá entendendo? Salmos 18, no verso 2. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza. Meu Deus é meu rochedo. Meu Deus libertador. Davi declarando isso. Bom dia, Rafson.
que Davi está falando aqui? Davi reconhece que a sua segurança está em Deus, não em suas circunstâncias. A sua segurança está em Deus. Como que você começou o seu dia? De repente você está aí cheio de conta para pagar, todo enrolado e pensando assim, cadê meu patrão para me pagar? Irmão, mais do que o seu patrão para te dar segurança, tenha Deus para te dar segurança. Coloque sua segurança em Deus e não nas suas circunstâncias. Deus é a base firme em tempos de ataque, porque seu patrão passa, o banco passa, a condição pode passar, mas Deus nunca passa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos podem passar, mas tu estás comigo. Ele sempre está. Pessoas vão vir e vão ir, mas ele sempre está. Você tem corrido para a rocha inabalável em meio à tempestade? Você corre para onde? No dia mal, no dia da dificuldade. Você corre para quem? Só que veja bem, se eu faço de Deus apenas o meu refúgio no dia da dificuldade, eu vou experimentar muita dificuldade. Por quê? Porque é só a dificuldade que me leva a buscar o Senhor. É só a dificuldade que me aproxima do Senhor. Então, o que é que isso está revelando? Que a dificuldade é aquilo que pavimenta o meu caminho para chegar diante de Deus. Então, tem que ter mais dificuldade, porque mais dificuldade é igual a mais intimidade. Está pegando? Mais dificuldade é igual a mais intimidade com Deus. Então, não vai faltar dificuldade, porque dificuldade é igual a intimidade. Agora, quando eu vou, não pela dificuldade, mas todo dia, oh, aleluia, quando eu vou pela minha fome, pela minha sede, Isa, o que vai acontecer? Eu estou indo porque eu quero todo dia. E a minha fome aumenta a minha intimidade. Tem dia que eu não sei nem o que falar, mas eu vou sentar e vou ficar ali, como Ludmila Ferber cantava. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, só nós. Porque estar na presença do Senhor de forma consciente te renova. Estar na presença do Senhor de forma consciente vai te renovar. Você pode estar ali para não falar nada, mas Ele vai falar. E esse vai ser o dia que Ele mais vai falar. Porque o meu tempo de oração não é uma ida na delegacia para reclamar daquilo que não está acontecendo. Porque alguns vão no tempo de oração só para reclamar, só para se queixar. Não é para isso, irmão. Você pode até fazer isso, mas não faça do seu momento de intimidade um momento de reclamar da vida. Não faça isso. Para encerrar, Provérbios 19, 25. Olha o que fala esse provérbio. Se você castigar o zombador, vou pegar aqui no texto. Olha o que o texto fala. Aleluia. Foi abençoado nessa manhã, irmão? Olha o que o texto fala. Se você castigar o zombador, o ingênuo aprende uma lição. Quando uma pessoa que é zombador é castigado, a pessoa que não tem entendimento, ela vai aprender. Agora, se você corrigir o sábio, uma pessoa sábia, quando corrigida, quando você corrige ela, o que revela a sabedoria? Ela se torna mais sábia diante da correção. Todo sábio, quando é corrigido, cresce em sabedoria. O que nós aprendemos aqui? A correção não humilha, ela aperfeiçoa. Quem é sábio? Quem ouve a correção se torna sábio. Uma pergunta para você. Você permite que a correção lhe molde ou você se fecha, se ofende, vira as costas quando é corrigido? Como você reage na correção? A sabedoria é treinada pela correção, não pela complacência. Se você quer pessoas que somente concordem com você, mesmo quando você faz errado, você está querendo alguém que te empurre do penhasco. Agora, quando alguém vem e te corrige, você fala assim, eu aprendi hoje, eu cresci hoje. Você não se fere, não se ofende, você revela a sabedoria de Deus na sua vida. Amém? Irmão, chegamos ao final do dia de hoje. Deus abençoe você. Hoje tínhamos muita coisa aqui para compartilhar e excedeu o nosso tempo. Mas glória a Deus. Glória a Deus. O que nós podemos levar desse dia, irmão? Hoje nós caminhamos desde a consagração do templo, Salomão consagrando o templo, e até a revelação do conflito, carne e espírito dentro de nós, nesse conflito interno.
Nós vimos a fidelidade de Deus desde a aliança. Deus é um Deus de pacto, Deus de promessa, Deus de aliança. Só que se aprendeu hoje, existe uma coisa que é chamada aliança e outra coisa que é promessa. Depois você vai voltar aí, assiste mais uma vez se precisar. Na luta interna é Cristo que nos liberta. Então, Cristo cresça em nós, Cristo cresça em mim, cresça em você. Porque se você ainda tem prazer no pecado, é porque ainda existe muita carne. E a carne revela a natureza. A natureza fala de um apetite que você precisa mudar. O apetite da carne é pelo pecado. Quem é direcionado pela carne vai experimentar morte, mas quem é direcionado pelo Espírito vai experimentar vida. E Deus quer que você experimente vida. Que você possa sair daqui carregando algumas promessas nessa manhã. Quais promessas? Existem promessas geracionais que vão se cumprir sobre a sua vida. Tem coisas que Deus começou na sua vida, mas não termina em você. Deus é geracional. Coisas que Deus estabeleceu na vida de Davi, Ele cumpriu na vida de Salomão e na vida das suas gerações. Deus é geracional. Então, se posicione de forma intencional para que aquilo que Deus está fazendo em você possa afetar as suas gerações. Não começa e não termina em você. Pode começar em você, mas você é apenas a ponta do iceberg. Amém? É muito maior, irmão. O propósito de Deus é muito maior. E que você possa declarar: eu sou herdeiro do cumprimento das promessas geracionais, eu sou ponta de lança, eu sou rompedor, eu sou aquele que está começando um novo tempo na minha casa, na minha família, nas minhas gerações. Os meus filhos serão abençoados, os meus netos serão abençoados, os filhos dos meus filhos, os meus bisnetos, tataranetos serão abençoados por aquilo que hoje eu estou edificando em Deus, pela maneira como eu estou estabelecendo uma nova vida. A partir de Cristo em mim, as minhas gerações vão ser abençoadas. É que você entenda que você é habitado pela glória de Deus, assim como a glória desceu no templo de Salomão, a glória quer descer na sua vida, mas para que a glória desça, depende do altar que você está construindo. Se o seu altar só acontece no dia que você vai no culto do prédio, irmão, meu Deus do céu, vai demorar demais para dar uma faísca aí. Mas quando você entende, você começa a edificar um altar, sabe, secreto, o que vai acontecer? O fogo vai descer. Quando o altar é estabelecido, o fogo desce. Quando Deus olha e vê ordem, vê organização na vida de uma pessoa, isso atrai a presença de Deus. Quando você começa a adorar aquilo que os céus já estão adorando, há uma construção sendo feita. Terra e céus estão se alinhando. Então, o céu vai invadir a terra. Quando você começa a dedicar, assim como Salomão dedicou o templo, e Deus falou assim, é para mim? Então eu vou receber. Quando você dedica, você fala, Pai, a minha vida é tua, a minha casa é sua, o meu coração é seu, toma toda a minha vida. Cuidado, você está fazendo uma das orações mais perigosas que você pode fazer. Quando você dedica a sua vida, você fala, Pai, a minha vida é do Senhor. Eu não sou mais de mim mesmo. Sabe o que vai acontecer, irmão? Deus, uma hora, Ele vai escutar você falando isso e Ele vai falar, é assim, Rafa, então espera, que eu vou encher você com a minha presença. Eu vou vir e eu vou habitar esse lugar. Porque você está entregando a sua vida para mim. Ei, irmão, não é da boca para fora. Não é fazer isso da boca para fora. Que você possa declarar hoje, assim como Paulo fala em Romanos 8, verso 1, eu sou liberto da condenação, irmão, eu quebro nessa manhã todo o peso da condenação, da culpa sobre a sua vida. Já não há mais condenação para mim, porque aqueles que estão em Cristo, eles passaram da condenação, a culpa é quebrada, a condenação é destruída. Você vive uma nova vida, uma novidade de vida. O peso da culpa que te persegue, a condenação que grita, você foi isso, eu fui. Isso fala de quem eu era, não de quem eu sou. Existe um novo homem, uma nova mulher sendo construída, estabelecida e edificada. Que você declare isso nesse dia. Amém? Vou deixar um verso aqui, eu queria que você pegasse esse verso para decorar. Vamos começar a trazer versos aqui para que você possa decorar, seja intencional. Mas por que eu tenho que decorar um verso? Porque você está reprogramando a sua mente. Quando você decora um verso bíblico, principalmente com o endereço, você reprograma a sua mente. Você está alinhando a sua mente com a mente de Deus. Você está ensinando a sua mente natural a pensar de forma espiritual. Qual verso que eu quero que você possa memorizar no dia de hoje? Declare isso no dia de hoje, irmão. Escreve como que eu fazia para ficar decorando o verso. Eu escrevia num papel, colocava na frente do lugar onde eu ficava todo dia. Então toda hora eu olhava para aquilo e repetia. Repetia para mim? Eu falo para mim. A palavra primeiro ela tem que entrar em mim, eu não tenho que ficar falando uma palavra que não entrou em mim ainda.
Porque senão, se você fala a palavra que não entrou em você, você é um papagaio. Você tem que parar de ser um papagaio crente, muitas vezes chato, e se tornar alguém que é transformado pela palavra. Então, quando você traz a palavra, você está estabelecendo a palavra de Deus na sua vida primeiro. A sua vida é transformada pela palavra que você carrega. A palavra que você guarda te guarda e te transforma. Verso para você decorar ele, memorizar ele hoje. Romanos 8, no verso 1. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Declare isso ao longo desse dia. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai falar isso tanto hoje, você vai declarar isso tanto hoje, é para você que você vai declarar. Sabe o que vai acontecer, irmão? Dentro de você, todo o peso da condenação vai ser destruído, todo o peso da culpa vai ser esmagado, porque essa verdade vai entrar dentro de você. À medida que você refletir, declarar, ruminar, Cristo vai entrar com essa palavra dentro de você, isso vai explodir dentro de você. Todo o peso da condenação vai ser quebrado, amém? Então vamos lá, Deus abençoe o seu dia. Pai, obrigado por esse dia, por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por cada vida que veio aqui, obrigado por cada palavra, por cada revelação, obrigado por cada fluir do teu Espírito aqui, e eu creio, Pai, que nossas vidas foram alimentadas pela tua palavra nessa manhã, fomos renovados, fomos direcionados a se fluir desde esse primeiro momento do nosso dia acontecendo. Pai, abençoe esse dia para aqueles que ficam em casa, para aqueles que vão para o trabalho, para aqueles que têm compromissos diversos. Onde chegarmos, que não sejamos aqueles que vão receber o ambiente, mas aqueles que vão liberar a vida sobre esse ambiente. Que a vida do Senhor em nós cresça a tal ponto que possamos sim, Pai, ser importadores da glória do Senhor para outras vidas, para outros lugares, para outros ambientes. Que possamos levar isso para mais e mais pessoas em nome de Jesus. Ensina-nos que somos cada dia mais e mais geracionais. Que aquilo que está acontecendo em nós não para em nós, mas alcança nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, até a nossa milésima geração. Ensina-nos a construir, não apenas, ó Pai, a viver nas promessas, mas a viver principalmente uma vida de aliança com o Senhor. Que possamos ser uma geração de aliança, que tem um pacto contigo, que caminha nessa aliança. E sabemos que o Senhor é aquele que constrói nas nossas gerações. Obrigado, Senhor. E ensina-nos a nos tornar cada dia mais sábios, que diante da correção possamos revelar sabedoria, crescer em sabedoria. Abençoamos esse dia, declaramos a bênção do Senhor e oramos, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Que todo mal que foi projetado, planejado, seja ele de forma externa ou interna, seja quebrado agora. Eu declaro nessa hora em nome poderoso de Jesus, que toda arma que foi forjada contra nós não prospera mais, mas declaramos uma inversão. Tudo que vinha contra nós é paralisado e trabalha a nosso favor a partir de agora em nome de Jesus. Declaramos que tudo que veio para nos causar dano, dor, perda, começa a trabalhar de forma contrária para nos fazer crescer, prosperar, avançar, amadurecer nesse dia em nome de Jesus. Pai, guarda a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, nossas finanças, abençoa a nossa comunidade, abençoa nossos líderes espirituais, abençoa, Pai, sim, a vida daqueles que estão diretamente conectados conosco. Pai, que a vida do Senhor que está sendo depositada em nós flua através de nós. Pai, obrigado por esse dia. Continua falando conosco nesse dia, Espírito Santo de Deus. Continua falando. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe você. Amanhã, 6h30 da manhã, a gente está aqui. Live está salva. Envie esse aviãozinho para 1000 pessoas. Faz mais pessoas receberem daquilo que Deus está falando e fazendo aqui cada dia, cada manhã. E Deus abençoe você. Amanhã estamos de volta. Tchau.